Foi quando as forças dos Estados Unidos da América desceram de helicópteros e apreenderam o petroleiro venezuelano. As relações entre Estados Unidos da América e Venezuela atingiram o ponto mais baixo, mas Maduro parecia ter resposta. Ele tinha esperança, não porque seu exército pudesse enfrentar os Estados Unidos da América, mas por acreditar que forças secretas nas sombras não o deixariam cair. Em 26 de outubro de 2025, uma misteriosa aeronave Ilyushin-76 chegou a Caracas. 2 dias depois, a aeronave partiu dali para Cuba e Nicarágua. Depois, ela voltou à Venezuela e, em 30 de outubro, retornou ao seu país de origem. Isso foi misterioso, pois o objetivo da missão era desconhecido. Mas especialistas notaram um padrão ao investigar a história. A frota de aeronaves, antes usada para expedições militares na África, agora tinha como destino a América Latina, em um momento considerado ideal. Na mesma época, Maduro disse na televisão que a Venezuela tem 5.000 mísseis antiaéreos vindos desse país. Isso não foi só uma declaração, mas um aviso aos Estados Unidos, que ignoraram e ainda tentaram dar uma lição à Venezuela. Foi um erro de cálculo ou um golpe de mestre perfeitamente cronometrado? Logo, ambos os lados perceberam o que realmente era. A Venezuela se destaca mundialmente por 2 principais motivos, sendo o primeiro bastante óbvio: o recurso indispensável ao mundo. Ela tem as maiores reservas Mas quem liga? Ainda havia o petróleo. O mundo queria. É por isso que muitos países queriam a Venezuela ao seu lado, mas alguns deles pareciam ser bonzinhos demais. O mundo chamou China, Rússia, Irã e Coreia do Norte de coalizão CRINC, o que tornou Nicolás Maduro mais rígido e implacável. Isso permitiu corrupção e opressão sistemática do povo venezuelano. Mas isso não incomodava esses países, porque ambos os objetivos estavam sendo alcançados: garantir o fornecimento de petróleo e manter os Estados Unidos sob controle. Pode parecer loucura, mas era isso. Com o aumento das necessidades energéticas globais, a demanda por petróleo cresceu e a Venezuela ganhou importância mundial. Portanto, era esperado que as exportações de petróleo da Venezuela aumentassem muito. Porém, a realidade é bem diferente. Em 1998, antes de Hugo Chávez, o país produzia 3,4 milhões de barris de petróleo diários. Quando Chávez morreu e Maduro assumiu em 2013, a produção já caía para cerca de 2,7 milhões de barris diários. Após 2019, a produção de petróleo da Venezuela caiu para 1 milhão de barris diários. Era estranho para um país que perdeu a chance de ser um dos mais ricos vendendo petróleo. Na prática, a realidade confirma que esse era o destino do país. A má gestão econômica e a corrupção pareciam ser o motivo, mas a verdadeira razão era diferente. No começo, a má gestão interna causou o declínio. Esse declínio fez da Venezuela um centro para poderosas redes criminosas e organizações de tráfico de drogas, como o Trend, Aragua, Trindelano e o Cartel dos Filhos. A vida cotidiana ficou mais insegura para os cidadãos. Em 2013, Nicolás Maduro assumiu a presidência. As coisas mudaram? Sim, mudaram. O único problema é que essas mudanças que ele trouxe transformaram a Venezuela em um inferno. As condições de vida pioraram significativamente. E ele é amplamente descrito como um líder autoritário. Ele foi acusado de corrupção e ligação com cartéis de drogas devido à má governança. Quase 8 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2014, mais do que a população de muitos países. Cerca de 85% se mudam para outros países da América Latina, sendo ao menos 3 milhões na Colômbia. Grupos armados que operam na fronteira mais pobre entre Colômbia e Venezuela colocaram ainda mais em risco os migrantes, intensificando a insegurança e contribuindo para uma crise humanitária regional que tem sobrecarregado a capacidade dos países vizinhos de oferecer moradia, saúde e emprego. Devido à crise na Venezuela, o tráfico de drogas e redes criminosas cresceram na América Latina, Caribe e América do Norte.
Os Estados Unidos tentaram conter o tráfico de drogas e a corrupção na Venezuela com sanções, principalmente após 2018. Sanções. Guarde essa palavra, pois ela tornou a Venezuela um campo de batalha das superpotências. As ações dos Estados Unidos da América não só atingiram o setor de petróleo venezuelano, mas também empresas estrangeiras que ainda negociam com Caracas. Isso mostrou que Washington queria isolar economicamente e diplomaticamente o regime de Maduro. Já se passou mais de uma década e Maduro segue com sua supremacia intacta. Tudo porque seus padrinhos, a coalizão CRINC, não queriam que ele fracassasse. O mundo achava que o petróleo era o motivo, até perceber movimentos maiores que mostraram o contrário. Os aliados de Maduro forneceram mais do que apoio diplomático e mantiveram a Venezuela funcionando quando as sanções a cortaram dos mercados globais. A Rússia intermediou a venda do petróleo venezuelano após o colapso da produção, comercializando-o internacionalmente. Desde 2001, os dois países formalizaram parceria energética, priorizando projetos de petróleo pesado na faixa do Orinoco. Estatais russas investem em 3 joint ventures venezuelanas, que produzem cerca de 107 mil barris de petróleo por dia. Isso equivale a 11% da produção atual da Venezuela e gera cerca de 67 milhões por mês, segundo Francisco Manaldi, diretor do Programa de Energia da América Latina na Universidade Rice. A Rússia controla direitos de exploração e exportação dos campos de gás offshore, Patal, Meguelones e Proved na Venezuela. As reservas de petróleo não exploradas da Venezuela podem valer até 5 bilhões. Mas então veio o segundo maior pilar de apoio a Maduro. Pequim se tornou o principal credor da Venezuela e seu maior comprador de petróleo, frequentemente roteando embarques por terceiros para contornar as sanções dos Estados Unidos da América. O financiamento com a China ocorre por 2 mecanismos principais. O primeiro é um fundo de longo prazo de 20 bilhões. O segundo, o chamado Fundo Chinês, que começou com 4 bilhões e cresceu para cerca de 5 bilhões. É uma quantia de dinheiro absurda, não é? Exceto que agora eles estão se arrependendo disso. Estudo recente de economistas venezuelanos, liderados por Ricardo Hausmann, revela a dimensão da crise financeira na Venezuela. Segundo o relatório, a dívida externa da Venezuela é de cerca de 160 bilhões de dólares. Desse total, ao menos 255 bilhões são devidos à China. Essa dívida consta nos balanços do Bandes, Banco de Desenvolvimento da Venezuela, criado por Hugo Chávez. O pagamento da dívida chinesa custa à Venezuela de 5,5 a 6 bilhões por ano, um grande peso para uma economia à beira do colapso. E lembre-se, esse valor inclui apenas acordos de governo para governo. Ele não leva em conta as dívidas privadas mantidas por empresas chinesas ou empresas mistas sino-venezuelanas que financiam o país. Tudo ia bem até que, em 2018, veio o inesperado. Em dezembro de 2018, a Rússia mostrou apoio à Venezuela, enviando bombardeiros estratégicos de longo alcance. Em seguida, Moscou e Caracas firmaram acordos de cooperação técnico-militar. E a Venezuela chegou a sugerir acesso russo à base da ilha Laotila, próxima às costas dos Estados Unidos da América. Em 2019, aviões russos chegaram a Caracas com 35 toneladas de suprimentos militares e técnicos. De 2005 a 2013, as exportações russas de armas para a Venezuela chegaram a cerca de 11 bilhões. Incluindo caças, Su-30MK, helicópteros, Mi-35 e Mi-17 tanques, artilharia autopropulsada e sistemas avançados de defesa aérea, como o S-300VM. Não se tratava de apoio simbólico, mas de uma parceria militar ampla. A Rússia fazia o possível para ajudar seu aliado. Vamos lá, vamos falar da realidade. Porque na geopolítica não existem amigos ou inimigos permanentes, apenas interesses permanentes. A Rússia mirava a segunda superpotência, que era a Venezuela. Para Moscou, essa relação era parte de uma estratégia dupla. A Venezuela deu à Rússia uma posição estratégica no Ocidente para contrabalançar o poder militar dos Estados Unidos da América. Em 2025, uma carta comprovou isso. Segundo o Washington Post, Nicolás Maduro pediu a Vladimir Putin ajuda para reforçar as defesas aéreas venezuelanas. A carta pedia a restauração dos caças Sukhoi Su-30MK, 2 adquiridos anteriormente, revisões de 8 motores e 5 sistemas de radar. Na Rússia,
foram adquiridos 14 conjuntos de mísseis supostamente russos e apoio logístico extra. Maduro destacou que os caças Sukhoi eram o principal fator de dissuasão da Venezuela contra possíveis ameaças de guerra. Ele também solicitou um plano de financiamento de médio prazo, com duração de 3 anos, por meio da Rostec, o conglomerado estatal de defesa da Rússia, embora nenhum valor tenha sido especificado. O ministro dos Transportes da Venezuela teria levado uma carta a Moscou e outra seria entregue ao vice-primeiro-ministro russo, Denis Menturov. Ainda não está claro se o Kremlin recebeu ou respondeu a esses pedidos, já que nenhum dos lados confirmou qualquer nova assistência concreta. Pelo menos oficialmente, porque extraoficialmente o avião misterioso mostrado anteriormente no vídeo diz outra coisa. Em seguida, surgiram relatos da carta de Maduro. O maior avião de transporte russo, Il-76, chegou a Caracas no fim de outubro, após uma rota sinuosa com várias paradas, embora sua carga nunca tenha sido divulgada. Na mesma época, Maduro disse em um programa de televisão que a Venezuela tem 5.000 mísseis antiaéreos russos. São mísseis ILGA-S de curto alcance e baixa altitude, similares aos Stingers dos Estados Unidos da América. Eles conseguem atingir drones, mísseis de cruzeiro, helicópteros e aviões em baixa altitude. Ainda há dúvidas sobre a qualidade, manutenção e desempenho deles. Fontes russas também sugeriram que a aeronave pode ter entregue sistemas de defesa aérea mais avançados, como o Pantsir S-1. Medida alinhada à rápida ratificação por Moscou de novo acordo de parceria estratégica com a Venezuela, incluindo expansão da cooperação técnico-militar. A Rússia, historicamente, demonstra apoio com gestos simbólicos, como envio de bombardeiros nucleares à Venezuela em 2018, atracação de navios de guerra em 2024 e reconhecimento de presença militar limitada em 2019. Recentemente, a inteligência militar da Ucrânia informou que um general russo lidera uma missão na Venezuela, onde cerca de 120 militares treinam forças locais em infantaria, drones, artilharia e apoio de inteligência. Mesmo assim, os Estados Unidos atacariam a Venezuela? Seria tolice, mas era o que todos achavam. Eles sempre estiveram atentos. Venezuela. A única coisa que precisava fazer era garantir que os aliados da Venezuela não interferissem quando ela fosse atacada. Agora, existem duas maneiras. Uma era usar força bruta, a outra esperar o momento ideal. A América escolhe a opção mais inteligente, o timing. E você não precisa olhar para os especialistas americanos para confirmar isso. Os especialistas russos são suficientes. Autoridades e analistas russos destacaram limites, com um analista afirmando que a Rússia não entrará em guerra pela Venezuela. Porque os analistas concordam amplamente que a Rússia não é capaz nem está realmente interessada em fornecer apoio militar em grande escala. Atualmente, Moscou tem menos recursos que em 2019, por causa da guerra na Ucrânia e sanções ocidentais. E só a distância já torna uma intervenção significativa difícil, como disse um analista sênior à mídia. Se os Estados Unidos da América quisessem impor mudança de regime na Venezuela, a Rússia dificilmente ajudaria de forma efetiva. O outro grande aliado da Venezuela, Pequim, está lidando com uma economia em desaceleração e é cauteloso em relação a qualquer movimento que possa desencadear sanções secundárias ou atrapalhar negociações sensíveis com Washington. As medidas financeiras lideradas pelos Estados Unidos da América contra Caracas tornam qualquer apoio em grande escala da China caro e complicado, especialmente em um momento em que o próprio país quer diminuir as tensões tarifárias. Por isso, após se reunir com Trump na Coreia do Sul, Xi Jinping o convidou para visitar a China em abril de 2026. A China está tentando lucrar com a piora da situação na Venezuela, exigindo descontos maiores no petróleo venezuelano. Dificilmente o comportamento de um aliado confiável. Não há números exatos, pois o governo venezuelano não divulga dados oficiais há 7 anos. A maioria dos analistas aponta que o petróleo responde por mais de 80% das exportações do país, podendo passar de 90%. A maior parte do petróleo é vendida no mercado negro e vai para refinarias independentes na China. As empresas estatais chinesas realmente evitam essas compras para não correrem o risco de sanções. Pequim frequentemente ignora carregamentos para entidades não estatais, principalmente quando petroleiros escondem suas identidades. Portanto, o petróleo provavelmente não se originou na Venezuela. Aproximadamente 80% do petróleo venezuelano é enviado à China por esses canais.
Cerca de 17% vai para os Estados Unidos por meio de uma licença concedida pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, a Chevron, enquanto cerca de 3% é enviado para Cuba, em grande parte sob condições subsidiadas. A Venezuela também tradicionalmente exige pagamento parcial antecipado pelas cargas de petróleo. Poucos compradores aceitam esse risco hoje. Um navio-tanque com 2 milhões de barris pode valer cerca de 100 milhões, mesmo com descontos, valor que poucos arriscariam em caso de apreensão pelos Estados Unidos da América. Como resultado, os compradores esperam cada vez mais que a própria Venezuela assuma mais desse risco. Para Maduro, só é possível vender o petróleo venezuelano hoje dando descontos maiores e exigindo menos pré-pagamento. Os volumes de exportação devem cair, podendo forçar cortes de produção caros e difíceis de reverter. Isso sufoca ainda mais a limitada receita de que Maduro depende para manter o Estado. O aumento dos volumes de exportação reflete o desespero da empresa estatal Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima, em evitar um colapso total na receita do petróleo. Mas os baixos preços globais do petróleo bruto e as sanções dos Estados Unidos atingiram especialmente forte os tipos pesados da Venezuela. A China, maior compradora asiática da Venezuela, já está cheia de petróleo russo e iraniano barato, o que reduz muito o poder de negociação de Caracas para manter os embarques. Comerciantes dizem que a Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima, foi forçada a cortar os preços, com descontos em relação ao Brent, agora aproximadamente o dobro do que eram há um ano. A Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima tem pouco poder de negociação, disse um comerciante, destacando que transportadores pedem mais compensação pelos riscos próximos aos portos venezuelanos com navios militares dos Estados Unidos da América. Vladimir Ruvinsky afirmou ao Wall Street Journal que a Rússia não auxiliará mais Maduro. Após as sanções, segundo a Reuters, o petróleo venezuelano passou a ser enviado pelo braço comercial suíço da Rosneft. Transferências de navio para navio foram usadas para ocultar a origem venezuelana do petróleo bruto antes que ele finalmente chegasse aos portos chineses. Entre julho e dezembro de 2020, a Reuters descobriu que 18 petroleiros entregaram quase 197 milhões de barris de petróleo venezuelano rebatizado à China. A gigante estatal de energia da Rússia, Rosneft, tornou-se central nesse esforço, formando várias joint ventures com a Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima, em campos de petróleo e gás. A Rosneft ficou com 40% na maioria dos projetos. Moscou apresentou a medida como respeito à soberania petrolífera da Venezuela e parceria, apesar do aumento da influência russa. Compradores chineses mostraram pouco interesse pelo petróleo marais da Venezuela, mesmo com descontos de $14 americanos por barril abaixo do Brent. Outra carga para 2026 teria sido vendida a $15 americanos abaixo do Brent. No fim do ano passado, os descontos iam de $5 a $8 por barril. Essa dinâmica está fechando, de forma constante, as opções de sobrevivência a longo prazo de Maduro, em vez de ajudar a Venezuela. O petróleo venezuelano, sancionado pelos Estados Unidos da América, compete com a indústria petrolífera russa, também sob sanções e focada nos mesmos compradores, como a China. E isso é uma má notícia para a Venezuela. Esse padrão se repetiu na recente guerra de 12 dias entre Irã e Israel, quando Moscou e Pequim deram apoio diplomático, mas ficaram à margem mesmo após os Estados Unidos da América atacarem instalações nucleares iranianas. China e Rússia priorizam grandes acordos diplomáticos e comerciais com Trump, tendo pouco incentivo para gastar capital político. Em meio ao abandono dos aliados e à pressão dos Estados Unidos da América, a Venezuela finalmente encontrou um raio de esperança. Frota fantasma. Navios ocultam identidades com bandeiras e nomes falsos. Petroleiros perto da aposentadoria costumam ser repintados, re-registrados e receber transponders manipulados, o que falsifica suas localizações. Esses navios transportam petróleo da Venezuela e, frequentemente, transferem a carga para outros no mar, o que gera sérios riscos ambientais. O petróleo geralmente vai para a Malásia, onde ganha identidade malaia antes de seguir para a China. Essa rede clandestina sustenta a economia paralela da Venezuela e a sobrevivência de Maduro.
Recentemente, as forças dos Estados Unidos da América começaram a agir para interromper esse sistema. Em novembro de 2025, o petroleiro russo Seahorse, da frota clandestina sancionada, retornou após um navio de guerra dos Estados Unidos da América bloquear sua rota para a Venezuela. Segundo dados da Bloomberg, de 13 de novembro de 2025, o petroleiro levava combustível para a Venezuela quando foi interceptado pelo destroyer United States Ship Stockdale. A embarcação russa mudou de rota para Cuba, enquanto o navio de guerra dos Estados Unidos da América seguiu próximo à Venezuela, rumo a Porto Rico. Desde então, o cavalo marinho tentou se aproximar da Venezuela 2 vezes, mas recuou e permaneceu no Mar do Caribe. Após as novas medidas dos Estados Unidos da América, a Corporação Nacional de Petróleo da China, grande compradora da Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, mesmo após sanções anteriores cancelarem os carregamentos de petróleo venezuelano, o governo Trump passou a mirar entidades venezuelanas e empresas estrangeiras que negociam com a Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, ameaçando confiscar quaisquer ativos que elas possuíssem dentro dos Estados Unidos. A ação de dezembro de 2025, quando forças americanas desembarcaram de helicópteros em um petroleiro, foi antecedida por meses de reforço militar dos Estados Unidos da América no Caribe. O governo venezuelano condenou imediatamente como roubo descarado e pirataria internacional. O objetivo do governo Trump vai além de uma só apreensão. Segundo Francisco J. Minaldi, especialista em energia da Universidade Rice, o Skipper, superpetroleiro de 20 anos, com capacidade para quase 2 milhões de barris, provavelmente estava a caminho, não para Cuba, como disse Washington, mas sim para a China, pois navios desse porte raramente operam rotas curtas no Caribe. O navio foi sancionado pelo Tesouro dos Estados Unidos da América em 2022 por transportar petróleo iraniano proibido e antes esteve ligado a uma rede russa de contrabando. Autoridades venezuelanas argumentaram que a apreensão é sem precedentes e, em muitos aspectos, elas estão corretas. Embora petroleiros iranianos já tenham sido apreendidos antes, esta foi a primeira vez que uma embarcação saindo da Venezuela, com uma tripulação venezuelana, foi tomada. A Casa Branca indicou que quer apreender tanto a carga quanto o navio. Apesar de tecnicamente a perda ser do comprador em contrato free on board, a empresa proprietária também sofre uma grande perda financeira e o impacto é evidente. Essa medida intensifica a pressão dos Estados Unidos da América, com a Reuters relatando que cerca de 30 petroleiros perto da Venezuela integram uma frota clandestina que transporta petróleo. Rússia e Irã também estão sob sanções. Todo esse aumento de tensão no Caribe começou em agosto de 2025, quando a Casa Branca tomou uma medida dramática e sem precedentes. Ao dobrar a recompensa por informações que levassem à prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro para 50 milhões, acusando-o de ser um dos maiores narcotraficantes do mundo. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, crítico de Nicolás Maduro, tomou essa decisão ao retornar ao cargo em janeiro, após a eleição na Venezuela. Condenado por fraude eleitoral e rejeitado internacionalmente. A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que os Estados Unidos da América aumentaram a recompensa de 25 milhões, alegando o envolvimento direto de Nicolás Maduro em grandes operações de tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, autoridades dos Estados Unidos da América confirmaram o envio de forças aéreas e navais para a região, incluindo um submarino movido a energia nuclear e aeronaves de vigilância, sinalizando uma forte escalada na pressão. Com o aumento militar, a operação passou a incluir porta-aviões, destroyers com mísseis guiados e navios anfíbios para desembarque de milhares de tropas. As forças dos Estados Unidos da América afirmam que o objetivo não é só o petróleo, mas também os cartéis de drogas nas rotas marítimas ilegais. Imagens de satélite e dados de rastreamento apontaram ao menos 9 navios militares dos Estados Unidos da América atuando na região nas últimas semanas. O porta-aviões United States Ship General R. Ford, o maior do mundo, foi visto perto de um porto nas Ilhas Virgens Americanas em 4 de dezembro, a cerca de 600 milhas da Venezuela, após operar 125 milhas ao sul de Porto Rico. Em novembro, a mídia identificou mais 8 navios dos Estados Unidos da América, como o Motor Vessel Ocean Trader e navios anfíbios da classe United States Ship
Antônio. O navio mais próximo da Venezuela era um cruzador de mísseis guiados da classe Ticonderoga, observado a apenas 15 milhas da costa venezuelana. Satélite confirma a atividade naval dos Estados Unidos da América nas últimas 2 semanas, durante aumento de tensões. O aumento ocorre após ataques aéreos dos Estados Unidos da América a barcos suspeitos de tráfico no Caribe e Pacífico Oriental, que o governo Trump diz serem para combater redes de tráfico. Desde setembro, forças dos 22 ataques em águas internacionais. Autoridades relataram 4 mortes no mais recente. Em 4 de dezembro de 2025, cresceram as especulações sobre uma ação militar contra a Venezuela. O principal motivo é que os Estados Unidos começaram a tomar medidas mais sérias e coordenadas, enfraquecendo gradualmente os laços da Venezuela com a Rússia, China e Irã. Está claro que a Venezuela sozinha não pode enfrentar os Estados Unidos, pois não possui força militar comparável nem tecnologia avançada, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos da Venezuela. A Força Armada Nacional Bolivariana tem cerca de 123 mil militares ativos, 63 mil no Exército, 25.500 na Marinha, 11.500 na Força Aérea, 23 mil na Guarda Nacional e 8 mil reservistas. O governo também pode acionar a milícia bolivariana, reserva civil criada por Hugo Chávez. A maior parte do equipamento militar da Venezuela vem da Rússia, Irã ou China. Na época, todos apoiavam ativamente a Venezuela, mas os tempos mudaram. Em uma época em que os maiores aliados da Venezuela faziam pouco para apoiar Maduro de forma significativa, os Estados Unidos intensificaram as restrições no país. Washington fechou o espaço aéreo venezuelano após a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos da América alertar as companhias aéreas sobre riscos devido ao agravamento da segurança e à maior atividade militar. 6 grandes companhias aéreas suspenderam voos para a Venezuela, afetando viagens para a América do Sul. Caracas reagiu com raiva, revogando os direitos de operação das companhias aéreas e acusando-as de se juntarem às ações de terrorismo de Estado promovidas pelos Estados Unidos. Com o tráfego aéreo restrito e ataques dos Estados Unidos a navios venezuelanos, o país ficou mais isolado, facilitando o controle marítimo e aéreo pelos Estados Unidos da América. O isolamento também afetou a última esperança da Venezuela, o turismo russo. Grupos de turistas russos foram redirecionados dos resorts caribenhos venezuelanos para Cuba, depois que o aumento da presença militar dos Estados Unidos levantou preocupações sobre a segurança do espaço aéreo venezuelano. Turistas na Venezuela foram avisados que seriam evacuados após as férias em voos especiais. O maior golpe para Maduro foi quando os Estados Unidos da América classificaram oficialmente o Cartel de Los Solos, que dizem ter ligação direta com ele, como organização terrorista. O termo Cartel dos Sóis é usado desde os anos 1990 para descrever oficiais militares venezuelanos acusados de enriquecer com o tráfico de drogas. O Tesouro dos Estados Unidos da América impôs novas sanções a familiares de Maduro e redes marítimas, que facilitam exportações de petróleo da Venezuela, ampliando a pressão econômica. Washington impôs sanções a 3 sobrinhos ligados ao casamento de Nicolás Maduro, 6 petroleiros venezuelanos e empresas de navegação associadas, intensificando o cerco ao regime. Essas medidas bloqueiam o acesso de sancionados a bens ou ativos financeiros nos Estados Unidos da América, como contas, imóveis e fundos no sistema financeiro americano. Qualquer empresa ou cidadão dos Estados Unidos da América que faça negócios com indivíduos ou entidades sancionados corre o risco de sofrer penalidades e ações de fiscalização. As sanções incluem empresas com 50% ou mais de participação, direta ou indireta, de pessoas bloqueadas, mesmo sem nomeação explícita. Além dos sobrinhos do narcotráfico, Frank Flores, Carlos Flores e Efraim Campo, os Estados Unidos da América sancionaram o empresário panamenho Ramón Carratero, ligado a remessas de petróleo e negócios com Maduro. Atualmente, a Chevron continua sendo a única produtora de petróleo dos Estados Unidos da América ativa na Venezuela, operando sob uma licença especial concedida inicialmente em 2022 e depois estendida pelo governo Trump.
Em parceria com a Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, a Chevron é responsável por cerca de 20% da produção oficial de petróleo da Venezuela e elevou os embarques de 128 mil para cerca de 150 mil barris diários entre outubro e novembro. Enquanto busca recuperar bilhões de dólares que a Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima deve em contas não pagas e evitar apreensões de propriedades. Após enviar um porta-aviões ao Caribe e realizar ataques mortais contra cartéis de drogas. Trump também alertou que o tráfico de drogas venezuelano por terra pode ser alvo em breve. A Casa Branca defende essas ações como essenciais para conter drogas ilegais nos Estados Unidos da América. Observadores políticos veem como objetivo principal forçar Nicolás Maduro a deixar o poder. Isso gerou debate entre analistas sobre se Nicolás Maduro será obrigado a entregar o poder ou confrontará os Estados Unidos, mesmo sem apoio militar relevante da Rússia e da China.